O que fazer quando as pessoas não querem trabalhar direito? Algum momento você já presenciou onde o discurso caminhava para um lado e a ação caminhava para outro? Ou seja, ação e discurso completamente divergentes? Alguma vez você já estava num momento onde era claro para algumas pessoas a causa raiz, mas estava dando foco num problema secundário, ou simplesmente no efeito? Ou até criando um problema que não existia para discutir algo que seria mais fácil? Colocando às vezes responsabilidades em fornecedores, problemas, tecnologia, TI não entrega. Vem aqui, eu vou falar o que eu errei e o que você não deve fazer. Primeiro item, eu vou separar o vídeo como se fosse duas situações aqui específicas. Uma quando você precisa apenas dar um apoio para a equipe. E eu acho que boa parte das situações estão voltadas para isso. E há outras quando as pessoas realmente, comportamento, elas não querem mudar. Vamos para o primeiro cenário. As pessoas precisam apenas de um coach ou de uma mentoria. E eu vou falar primeiro como um membro de equipe. Eu já fui membro de equipe um dia. Às vezes você está com diversas concorrências, às vezes você não é uma pessoa tão organizada e hoje em dia, gente, nessa confusão VUCA, volátil, BANI, você está cheio de coisa para fazer. E aí você está concorrendo numa estrutura, às vezes, projetizada. Ou seja, você tem às vezes um gerente de projeto e tem o seu gerente funcional. E aqui, claro que está falando talvez de um ambiente um pouco mais cascata. Agilidade não é diferente. Vamos pegar na agilidade. Você está dentro do seu centro de excelência, seja de tecnologia, seja de produto, e você também tem as suas concorrências. Você tem o seu gestor funcional dentro do seu centro de excelência, e você também vai ter o seu agilista, PO, PM, o nome é menos importante, fazendo demandas. E você vai precisar, em alguns momentos, ter trabalhos que são via o seu chapter, como vai ter uma boa parte também dentro das suas squads, tribos. Não se apegue em nome, né? Um nome é o menos importante. E isso cria conflitos de interesse. E você precisa conversar com as pessoas e combinar a regra do jogo. Uma das coisas que eu mais falo com meus pares é combinar a regra do jogo ganha campeonato. Não é problema nós termos um problema. Problema sem solução sim é um problema. Desalinhamento é um problema. E problemas não nascem grandes. Quanto mais cedo a gente tratar, mais cedo ele é resolvido. Outro lado que eu acho que eu gostaria de dar um foco um pouco maior é que quando você já conversou com as pessoas, já tentou diversas abordagens e nenhuma delas funcionou. E o problema é comportamento. As pessoas não estão afim, mas elas continuam ali e não têm perspectivas de sair. Esse problema, de fato, ele é mais complexo de a gente lidar. O que eu errei nessa situação? Eu quis resolver o problema da empresa. Eu sabia exatamente onde estava a causa raiz. O meu gestor sabia, alguns pares sabiam. As pessoas nos bastidores, todo mundo reclamava. Não estava bom para ninguém. Mas quando nós íamos para reuniões colegiadas, ninguém levantava a mão. E tinha uma característica que quem levantava a mão do problema, ele tinha o ônus, olha que coisa, de justificar o problema. Não era a pessoa que estava lá com o problema que tinha que justificar, é quem levantou o problema. Isso trazia um ambiente que não era um ambiente que você conseguia resolver os problemas. Ainda nesse contexto que eu vivenciei, eu estava, de novo, tentando resolver o problema da organização e as pessoas envolvidas, elas não queriam resolver o problema da organização. Elas queriam resolver os seus problemas. Se você está pensando, então eles estão trabalhando em silo, a resposta é sim. O que eu tenho de recomendação para dar para vocês dentro desse assunto? Duas. Primeira é, qual o seu papel? Você é o tomador de decisão, ou seja, aquele cara que, se precisar, tem alçada para puxar o freio de mão e virar a rota do carro, ou você é um influenciador do time? Se sua resposta for que você é um tomador de decisão, puxa o freio de mão e mude a rota. Tão simples quanto. Converse com apoiadores, com pessoas que estão relativamente insatisfeitos, que a sua mudança de rota vai ser mais sutil, mais suave. E nunca mude de forma abrupta. Sempre de forma mais suave possível, mas mude a rota e compartilhe a visão. Agora, o outro lado que acontece em boas partes, você é um influenciador do time, mas você não é um tomador de decisão. Esse é o cenário mais complexo de todos.
O que eu recomendo para vocês? Primeiro, entendam exatamente qual é a dor da pessoa que está sendo impactada ou que impacta o problema. E olhando para si mesmo. O que ela está sendo cobrada, o chefe dela, o que demanda dela, o que os pares veem dessa situação e como às vezes o seu patrocinador, sponsor, PM, o nome que queira dar, business owner, está esperando essa pessoa. Porque quando você consegue fazer isso, você consegue ter uma relação mais objetiva. Porque às vezes a pessoa não quer resolver o problema, ela está cheia de urgência. Está girando vários pratinhos ao mesmo tempo e aquele é mais um para ela. Agora, se você for na dor específica dela tentar conversar, talvez você tenha mais probabilidade de sucesso. Ah, mas nós não iremos resolver o problema da organização. De fato, não iremos. E eu tenho uma resposta muito honesta para te dar. Talvez aquilo que você esteja dentro da organização hoje não faça sentido você continuar. Você está dizendo para as pessoas saírem pedindo demissão? Falar assim, não. Estou dizendo para vocês avaliarem se isso que você está vivendo hoje é o que você quer para sua vida. E caso você tenha consciência que isso não quer, sim, vá para uma outra fila melhor. Se esse vídeo fez sentido para vocês, clique aqui, comente e compartilhe. Obrigado e até o próximo.